Lateral voltou. Chega, né? De novo eu tô no hospital. Terceiro vídeo no hospital. Na verdade, hoje o Renato veio fazer mais um procedimento. Dessa vez ele vai fazer realmente a troca de sexo. Ou ele vai pôr prótese? Vai por prótese. Vai por prótese? Vai por prótese. Olha ele ali, ó. Olha lá. Caidinho. Puta que pariu, velho. Deixa eu ver como é Você que não vem aqui bicho fazer tá, bullying velho. comigo, né? Eu sou um cara... Puta que pariu, É uma velho. sacanagem você fazer um bullying desse com um cara tão destruído como esse. Agora é o Munha mesmo, velho. Cuidado, Tem que bate bater, com força tem não. que- Vai Tirou a devagarzinho. costela, né? Ó, tirei um pedaço da costela aqui. Igual a Thalia. Tirou a costela pra afinar a cintura. Aí eu falei pra galera. Foi boa. Hoje você tirei- veio marcar a transfusão de sexo. Nossa, velho, que eu já recebi de bullying na internet, velho. Nossa senhora. Dr. Zé Carlos já foi vítima já. Aqui tá legal, hein, tio? Tá crescendo. Agora assim, ontem fez 2 meses exatos da primeira. primeira. Não, Do cabelo. do cabelo. Do cabelo. 2 meses exato. 23 de novembro eu fiz. Então, agora já caiu tudo que tinha que cair, começou a crescer. Então, eu acho que com 3 meses, parece que com 3 meses começa a crescer o bravo. Aí o bichão vai crescer, velho. Ele vai tocar piano agora ali pra gente. Vai lá. Vai lá. Sabe tocar, Renato? Sabe tocar? Não. Com a mão esquerda? Não tem que tocar nem com a esquerda nem com a direita. Não? Não. Você não tocava nada com a mão direita? Ei, Julião, aquilo já rendeu muito já, Julião. Aqui, vai. Aqui, Bonito o bagulho, hein? ó. Agora, fala a verdade. Pensa no instrumento, velho. Imagina o cara entrar aqui, apertar tudo aqui, ele senta aqui, Ah, Richard Kleiderman. estrala os dedos e... É muito louco, né, velho? É da hora. Puta, cara, piano é embaçado. Porra. Eu tava vendo um molequinho lá da comunidade que acho que com 12, 13 anos já tava tocando com aquele maestro que tem as mãos com Sim. problema. Ô, o moleque foi até ele, já o moleque dá show, velho. Você tá mentindo. E o moleque é cego. Mentira, velho. Cego. Mentira. Cego. É assim, absurdo o quanto que o cara consegue transmitir de mensagem, assim, né? Através do tato. Eles desenvolvem demais, né? Demais, cara. Tato e ouvido, né? Talento, Meu, velho. tato e ouvido, é impressionante. Impressionante. E aí, como é que tá esse nariz? O nariz tô sobrevivendo, cara. Assim, os 2 primeiros dias, você se arrepende amargamente do que você fez. Mas depois vai bem, velho. Cortou aqui também, né? Só aí, só cortou. Aqui não cortou. Ele não tirou, ele não mudou no tamanho. O tamanho vai ser o mesmo. Entendeu? Ele só, o que ele fez? Ele melhorou a estrutura aqui, entendeu? E tirou aquele negócio aqui. Mas ó, valeta. não tem corte aqui. Tirou a valeta, né? Ó, tirou a valeta, mas não tem corte, tá vendo? Não, tá. Ele não tirou o tamanho. Porque eu falei pra ele, não tem problema com o tamanho do meu nariz. Meu nariz não é um nariz grande. O meu problema é essa depressão aqui, cara. Isso aqui que é muito ruim, Parece um entendeu? Sharpei, né, cara? É tipo isso, velho. A perninha dobrada aqui. Exatamente, era assim mesmo. Quando eu tava cansado, era pior ainda, velho. Então, Mas aí hoje você não dá. tá com pó na cara, pelo menos. Né? Eu não uso pó. Não, você Não, aquilo claro lá que na não. bolsa era o quê, Renato? Ali, se eu for fazer alguma propaganda, Julião, importante, o caramba 4, pô. Só porque ele foi pra Globo. É, pareceu. Ah, só eu fui. Só porque ele Cusão. foi pra Globo, ele Você tá se apareceu mais do que eu na sentindo. Globo ainda. Tá se sentindo, mas ficou da hora. Eu não hein? posso Da colocar, hora, velho. eu Foi não top posso o nosso colocar nenhum trecho aqui, porque a Globo A dá Globo strike. dá strike sem dó. E dá strike bonito. Então vamos. Olha lá que a moça vai vir aqui, tá bronca em você, ó. Obrigado, querida. Muito obrigado. Moça, eu tenho uma consulta agora com o Dr. Zé Carlos. É 2º andar. Eu operei aqui também. Pronto. Obrigado, Thaís. Opedei aqui. Pedei. Opedei. Usa tradutor, pô. Opedei. Na hora, né, Opedei. na hora que ele estiver conversando com o Zé Carlos, você chega e começa a traduzir Opedei. algumas coisas. Opedei. Quando ele falar travado. Nossa, cara, ele tá muito parecido com o Michael Jackson, velho. Júlio, vai ficar top o bagulho, você vai ficar morrendo de vontade de fazer um também ou não, e eu vou ficar te Meu nariz vendo. é mó... Meu nariz é mó bonitinho, velho. Minha mãe fez assim. Minha mãe fez assim, cara. Não bota a culpa na sua mãe, judiação. Você fala que eu fico gravando o Júlio só com as melhores pérolas. É, que eu tava falando, galera. A gente Cadê? tá... Não vai falar bosta nenhuma, não. Só fala besteira, galera. Não posso nem falar mais, Maurício. Só fala besteira.
Puta que pariu. Ó, vou guardar esse segredo, mas depois eu conto. Oi, Gê, tudo bem, Tá querida? bom? Eu tô bem, e você? Bebendo. Como é que você tá? Eu tô bem também. Tava aqui fazendo uma orientação com um paciente que rompeu o bíceps distal. Também? Também. Nossa, cara invejoso. Que cara invejoso. Ah, mas é que o seu foi no ombro, o dele foi no Fala pra cotovelo. ele que não foi igual ao meu. Você foi atropelado por alguém? Eu fui O que atropelado, aconteceu com você? Gê. Eu fui atropelado. Meu Deus, agora que eu vi. Você não reconheceu? Gente, eu nem Foi tinha visto. A última Você vez não que você reconhece ouviu, ele eu? tá tão magrinho, né? Querido, Meu Júlio. Deus do céu. Olha lá, ó. Só um instantinho. Eu tô muito magro. Uh, Eu tô muito magro. Saúde! Será que Deixa eu eu ver vou- o double bíceps. Será que eu vou ter que marcar outra Meu cirurgia? Deus! Tá saindo, Sério, gente. né, Ah, Bom te ver! saudade. Tudo bem. Que bom, que bom. Mai, já chamo você aí, tá bom? Esse cara é foda. Esse cara é fera. Esse aqui é demais, cara. Eu olho pra ele e lembro da Yakuza. Pode crer, cara. Esse cara é sinistro. Merece isso. Esse cara é sinistro, velho. Então tá bom. Obrigado, tudo de bom. Muito bem. E aí, você tá bem? Na medida do possível eu tô, querida. Vai, Cadê o tá. doutor? Tá lá Tá dentro. esperando? Vamos Tá entrar? dentro? Vamos. Não, tá te esperando. Então vamos lá. Cadê? Vamos, tá lá Cadê? dentro. Tá me devendo churrasco, hein, Giseli? Gente, é verdade, a gente Ó, vai fazer um ó, churrasco. Eu vim cobrar. Quem tinha que fazer o churrasco era nós, pô. Vamos fazer um churrasco pra Pelo amor ele? de Deus. Não, a primeira coisa que eu vou fazer é um podcast com ele. Vamos fazer um churrasco. Eu, você, Kabisky, O Paulo. Paulo e o Zé Carlos. Vamos fazer um churrasco. Vai ser E o um Edu, fumaceiro o Edu. danado. Não, porque a gente já botar os Quer fazer principais, né? fumaça, né? Vai ser um fumaceiro danado, mas vai ser legal o churrasco. É pra cá. Vai pra cá. O churrasco vai ser loucura. Loucura, loucura, loucura. Uma vez gelada. Por que essa tipóia desse jeito? Tá errada, né? Tá errado? Cara, tá errada. Você Jovem, né? Toma essa bronca. Chegou Jovem, todo né? mundo. Boa Entra tarde, doutora. aí. Como é que você Cariane, olha quem que veio Bem, trazer doutor. o Renato. Olha aí, doutor. Eu já não tô aguentando mais o bullying, doutor. Me salva, por favor. Como é que você tá? Oi. Fui atropelado, doutor. Depois da lesão, eu fui O que dói atropelado. mais? Hã? O que dói mais que ele fez? O nariz, A costela. a cirurgia urológica. Ele tirou a costela, você ficou sabendo? Tirou o quê? Tirou as costelas. Tirou duas costelas de cada lado. Eu tirei a Ele tirou um costela pra peda- colocar no nariz, seu Ele idiota. tirou um Depois pedacinho pra aqui, dar ó. cintura. Afinar assim. Olha lá, ó o doutor. Tirou um pedacinho na frente, Cortou. botou no nariz, aí o nariz empinou. Boa, doutor. Aí, ó. Na próxima você que vai buscar a gente com ele também. Tá. Você tá contratado, cara. Contratado. Tá no time. Ele vai buscar a gente Nós na vamos montar um próxima. stand-up, Eu velho. tirei a costela pra colocar no nariz. Ele tá falando que eu tirei a costela pra afinar a cintura, Olha cada essa uma. tipóia como é que tá. Tá ruim? Olha Tá isso, errada cara. já. Tá um mulambo, né? Ah, tipo, é meio mulamba. E ele tá usando assim, tipo, sempre. Hã? Desde Pra sempre. ele tá certo. Porque ó, Tem tem uma que ser aqui, ó, semana mas que nós pra estamos cá. errado, é Assim, ó. isso? Tem que acertar a posição. A gente tudo vai- mais. Mas ele tá Acertar. descansando Nós bonitinho. tem que estar de frente aqui, tá? De frente? Nessa posição. Isso, assim, Júlio. Júlio especialista Isso. agora. Como você Nessa usava posição, tipóia, assim. seu cretino mentiroso? ó. Usei. Usava quando? Nossa, cara, ele lembra. Não podia nem tirar a minha. É. Dormia com a tipóia. Eu também tô dormindo com a E o tipóia. duplo bíceps tá rotação. Ó. Tá saindo, rapaz. Tá saindo agora. Doutor, o vai. bicho tá comendo uma pizza por dia, doutor. De janta. Uma pizza? Todo dia. A pizza de whey Tenta, protein? não, de verdade, de calabresa. Tenta você, doutor, comer uma pizza todo dia de janta que você vai ver onde você vai chegar. Barato. Olha o tamanho do homem. Você achou o seu CD? Não. Não vamos fazer sessão pipoca? Ai, acho que não vai dar. Tô cansado, doutor, de sofrer. A semana sofrendo. Cacete. Só Ô, ô, Eu sabe o achei que fazer? eu achei que Não, doía o ele braço. outra pra sexta. Como assim? Eu tive que. Hã? Você não tem uma operação na Eu não sexta? posso dar risada, que tá doendo a costela, pô. Tem outra Dói mais, né? Velho. Tem outra Doutor, sexta. é o seguinte. É sério. Outra cirurgia. Eu fiz a Vai, cirurgia terça. vai trocar de sexo na sexta. Rogério, dá bola pra ele não. É sério, ele tirou a costela, agora falta o transplante de sexo, cara. É a Thalia. Tá ali, ó. Falou com o Muzi, vai tomar só hormônio feminino agora. Tá dando ouvido pra maconheiro, velho. A pior besteira que você faz. Ai, tá doendo, não é pra dar risada, pô. Não era pra dar risada. Ai, eu tô chorando de dor. Tá emocionado, Não, seus doutor. hormônios. Seus hormônios.
Terça-feira eu Já são fiz a os hormônios, cirurgia, cara. foi um sucesso. Aí, na quarta, doía muito o meu osso. Na quinta, doía muito o meu osso. Aí na sexta eu fiz a cirurgia, descobri que no meu osso não doía porra nenhuma. Ai, meu Dói a costela. O que dói é a costela, gente. Por quê? Ele teve que abrir, pegar ali um pouco abaixo do peitoral maior, abrir o tecido, abrir músculo. E ele falou que, além da musculatura ser muito rígida, porque é atleta, ele falou que a minha costela era muito espessa. E ele falou que pra tirar, ele falou, Renato, demorou mais tempo pra tirar a cartilagem da costela do que fazer a sua cirurgia. Eu imagino, porque você tem o colágeno mais... Sim, colágeno, e ele faz um furo para tirar a peça, pra tirar o pedaço, ele faz um furo de 2,5 centímetros apenas. Então ele ainda tem que trabalhar com um negócio assim, sabe, mínimo, para não ter uma cicatriz grande. Então ele falou, Renato, pouco espaço, negócio traumático. Mas é muito metrosexual, né, velho? Fala a verdade, doutor. É quilômetro sexual. É quilômetro sexual. Quem que foi tirar ele lá? Foi você que foi junto? Não, porque eu lembro que foi... Toda vez sou eu, cara. Toda vez sobra toda pra vez mim. é o Maurício que apronta uma comigo. Obrigado, Gi. Que apronta uma comigo. A Tati chega e fala, posso ir buscar? Eu falo, ai, Tati, pior que não, Tati. Não. O carro tá cheio. Aí coloca eu no lugar da Tati. Ah, e quando eu chego Paulo lá... foi na internação dele, aí assinou, aí a Puta, anestesista não, você vai falou... falar isso mesmo, cara. Aí a anestesista Filho da perguntou puta, assim, só eles pra são um não casalzinho? Eles são um casal? São um casal, perguntou assim. Esse é um casal esquisito, né? Chegou com... Haja cama pra segurar um casal desse tamanho na hora da guerra, né? Imagina na hora da treta, que cama segura? Com o músico e o Júlio. Meu Deus do céu. E sai. Eu olhei pro mundo e falei, você que vai ser a mulher. Levando em consideração que o Muzi é um cara assim, Não, mas a mulher mais acreditou, delicado. velho. A mulher acreditou, velho. Acreditou? Ela acreditou. Porque ele Porque, foi falar. ele foi lá e falou que era verdade. É, a doutora Rita, nossa anestesista Ficou meio assustada. anciã, mas muito A bonita. Rita falou assim, tempos modernos, haja uma cama de concreto pra aguentar esse aguentar. menino. Tem que ser alvenaria. Tô fora, cara. Você quer trocar o curativo dele deitado? Eu acho melhor, né? Vamos lá, porque ele tá dodói. Vamos. Tá dodói. Quando você ficar em pé, lembra que eu falei, braço solto ao É, o lado que eu do faço. corpo. Então quero ver se tá fazendo direitinho. Assim, ó, Se eu vou ter que quando eu dar vou tomar uma- banho. Eu faço assim, ó. Gente, pode ficar em pé normal. Não precisa ficar torto, precisa não. ficar Ah, não? torto. É, então, já tava fazendo assim. Você conhece a depressão, cara. Fica reto. É só o braço. Isso é depressão. Parecia o Chaves no Piripaque. Tipo o Chaves quando não foi pra Acapulco, ficou sozinho. O Chaves Na no vila, Piripaque. Não, imagina a situação. Eu totalmente dopado na sexta-feira. Chega esse cretino aqui, me zoando. Aí ele chegou e falou assim, pô, já tiraram uma foto sua com simulação de cabelo e tudo. Eu falei, pô, que legal, deixa eu ver, né? O doutor mandou pra mim. Quando eu vejo, ele bota a foto do Michael Jackson. Eu sou humorista, eu acho que ele parece uma abadia. Ai, meu Deus do céu, tanta gente pra você escolher. Juan Renato Renato Abadia Cariani. Bora o braço no seu colo, eu vou tirar a camisa, a gente vai fazer o curativo deitado, tá? Ai, gente. Eu falei pra você que o Nós, mais ele e o Edu, Edu e o Kaminski. É, não cabe na sala, né, doutor? A gente vai pegar só os principais. Porque se for pegar, não cabe na sala, tem que pegar a sala de aula. A gente tem que falar de todas essas cirurgias que você fez. Todas as pessoas importantes, que os atletas e as celebridades Qual que... o seu trabalho? Não, O Edu. o Edu, né? Eduardo, ele dava trabalho porque assim, de repente lesava alguma coisa nova. E o Eduardo, ele vem de uma época do treino muito diferente, né? Ele foi basista antes, então Sim. também essa transição não é muito... Não é muito saudável, né? Deixa eu botar uma... Tá vendo mais aqui do que aqui, né? Tá. Só Fica bem relaxado, solto. Mas tá tenso, ó. Tá tenso? Tá amarrado, cara. Tá amarrado em nome de Jesus, mas... Ah, não, tenso. Eu pensei que tenso, você tá falando que eu tava fazendo força. Não, Não, tá bom, já tem está ligadura, no lugar dele ligadura. novamente. Ah, ó, você vê que já Ó, subiu. subiu, né? O Verdade. edema não tá grande, hein? Tá bonito. Não, o doutor falou que sangrou pouco, né, doutor? Sangrou pouco ali, aqui em cima, um pouquinho sangrador aqui em cima, mas aqui foi tudo por dentro, né? A gente conhece ele por dentro.
Mais Vai um. todos vocês, Mais né? um, cara. Mais um. O doutor aí. Ô, Júlio, me fala, Cara, por você favor, soube da pega roda meu dele, celular né? ali, ó. Você soube da roda dele, né? Roda? É. Eu não vi a roda dele, não. Não. Comer a roda dele, doutor. Comeram a roda Dá a dele. carteira, deixa lá, eu só quero... Tá viciado em morfina. Gente, trocar. Tá. Cala a boca, Júlio. Tá viciado em morfina já. Toda semana, velho. Eu tive que cortar ontem, cara. Teve. Eu vou explicar aqui. Tava Vou doidão, falar né? em off aqui. É Flutuante. porque não vai no banheiro. Não vai no banheiro? Não é nem isso. Não é isso. Entendeu? É... Tava falando merda em casa, né? Não é nem isso. Também. Merda, eu só falo merda. Entendeu? Não é nem isso. É que... Cara, eu tava começando a perceber que eu tava precisando da morfina. Mas não era pra dor. Eu tava inventando dor. Sim. Não. Aí não, aí não. Desculpa dessa também às vezes, né, É. gente? Hoje? Às vezes eu dou uma desculpa dessa, só que eu uso outra coisa. Você tem um pouquinho de alérgico aqui. Sério, doutor? Cada um usa as armas que tem. Essa é a lei é a lei do homem. É a lei do homem. Sim, Eu caramba, faço o um negócio- curativo caprichado. Curativo. Olha o tamanho dos furinhos e olha o tamanho do curativo que a Giseli botou. Olha isso. pra escapar. Giseli é do mal. É para não trocar É pra- o é pra curativo, precisar de só trocar. trocar aqui no consultório com a gente. Isso Então aí eu agora. faço um curativo exagerado. Esse vermelhão aí, eu acho que é algum processo alérgico. É um processo médico. Mas não afetou O enfermeiro foi lá e procurou o ponto, né? curativo. Não, nada. Então tá. Diz ali que queria matar. Eu queria matar. Vocês sabem que eu sou a louca do curativo, né? Eu falo, não mexe no meu curativo. dela, cara. É, olha só, tá tudo indo super bem. O tamanho Tá dos super bem? furinhos aqui. Nossos É furinhos que mínimos. explica que você aproveitou que ele tinha o bíceps, tinha uma alteração né? ele já tinha uma alteração aqui, uma ossificação aqui, então a gente raspou o osso, tirou a ponta da clavícula inteira aqui nessa região. Ele já tinha uma sobrecarga, para não ficar dando impacto, a clavícula dá impacto com a escápula. Então aqui. tirou a ponta da clavícula? O mesmo procedimento que você fez no meu. O seu, na verdade, cortou a cápsula articular para poder ganhar rotação. E tirou mais osso do que o do Carlinhos. E o seu tirou o osso aqui no cotovelo, né? Então de onde vem essas formações ósseas? Na verdade, vocês têm uma, como é que eu vou dizer, um metabolismo muito acelerado. Sim. E aí, quando você tem um impacto, às vezes, de alguma coisa, você vai fazendo atividade física, tudo, você acaba tendo alguns microimpactos. Claro. E o osso tenta acabar com esse movimento, ou seja, tenta fechar a articulação. Numa pessoa de mais idade, isso vira artrose, né? Em vocês, ele vai tentando fundir, ele vai dando espículas Uma ali, solda. como se fosse um bico de papagaio. Entendi. Porque eu vi, pegar você me mostrou um trechinho do vídeo, você parecendo que tava com uma lixadeira se lixando assim, ó, saindo assim. É uma lixadeira lá dentro. Eu vi. Raspa o osso, tirou um osso dessa grossura assim, mais ou menos um quadrado, um cubo assim. Tirou, doutor? Tirou. Ficou longo. Caramba. Pô, e eu não senti dor nessa região. A dor tava aqui, ó, dentro desse osso aqui, ó. Aí botou para É que fura aí aqui também. fura. Fura, né? Aqui eu senti mais. Cara, que diferença que tava do que tava antes. Porque, cara, tava muito embaixo aqui assim. Sim, tá lá. Você vê que já tem o desenho, né? Pouquíssima diferença até agora, viu? Ah? Pouquíssima atrofia, comparando lado a lado. É porque eu parei os dois juntos, né? Esse aqui não começou ainda. Não, tá ótimo. Mas Tá pode legal. começar que a cadeia quando Mas vai fazer um projeto esse ano para poder chegar e competir de novo, não? Deixa eu botar a camisa e vocês sentam aí pra Você não vai conversar. me abandonar agora, né? Você me fez. O ano passado eu fazia isso, agora é sua vez, cara. Meu Deus do céu. Nossa, 94,5. 9,4. 9,4,5. Eu perdi De calça e tênis. 5,5 quilos. Nessa época era da loja, você tinha 95, 96 quilos. 5 E quilos. mais cabelo, né, Júlio? Cabelo pra primeiro caramba, sabe? Já foi cabeludo. voltado, bota a mão aqui pra trás. Essa tatuagem era nova. Isso. É verdade, velho. Não, a pessoa ela opera, ela bota umas camisas apertadas. Olha a situação. Aí você não viu que ele ganhou ontem, meu amigo Suado, nosso. meu Olha as pizzas Deus. aqui, se liga. Ah, Nossa. É que ele não quer perder o estilo. ó, ele fala. não pode abotoar botão, essas coisas, não pode fazer nada disso sozinho ainda, Eu tá? faço. A cuequinha. A cuequinha ficou um show de bola. Da Gucci. O Gente, Muzi Você viu, guardou ela, né? você viu que rodou em tudo quanto é página de meme, né? Não, Você eu viu que o- nunca você viu que o vi Muzi um pegou lá do paciente lixo, em né? pé no centro cirúrgico, só você. Quando eu voltei, cara. Não, Quando você a entrou G na virou as sala. costas, eu acho que ela fez alguma coisa. Quando ela voltou, eu entrei Fui deitado na chamar sala os cirúrgica, dois, tá? eu fui Tava chamar. dançando já pras enfermeiras. A G virou as Ele já costas. tava dançando pras enfermeiras. Eu tava dançando, velho, no meio da sala cirúrgica. Ela, Eu entrei na a sala G assim, deu um grito, mas o que você tá fazendo em acontecendo? pé? Vem botar Que de você costas. entra,
fechado, né? Você entra deitado. Não tava no estresse, tava meio tenso. Né? Chegou na hora lá, eu tava tenso. Porque aqui a previsibilidade para ele era menor, né? Uma coisa traumática, não é uma coisa que foi programada. Então foi um negócio que, na hora que chegou da anestesia ali, ele deu uma... Parecia aquele menino quando chegou na FEBEM, sabe? Que foi preso agora. Com medo de todo mundo. Aqui, ó. Isso, sem segurar aqui no trapézio. Solta. Eu quero você, semana que vem, reclamando que tá com bursite de olecno. Fala assim, G, aqui tá Porque senão doendo. seu braço fica mais rodado pra frente também. Exatamente, obrigado. Não com aquele braço solto do jeito que você tá. Tem que prender ele pra trás pra segurar a postura, o Júlio pra cara. trabalhar comigo aqui. Toma esse esporro. Vai, chinela nele, Jerusalém. Uma semana sem. Hoje ele briga tanto com a gente, é uma sensação estranha isso agora, ver essa situação. Gê, não vai caber em mim. Como não, cara? Coube. Então você vai usar e eu vou ficar te controlando, que eu sou ótima pra dar bronca pelo WhatsApp, né, Júlio? Muito. Você é, Gê? Ela é sou ótima Libra. pra dar boca. Você não vê Você não sabe o que é essa mulher dando bronca. Você não viu ela brigando com a Simone, com a fisioterapeuta? Eu dou bronca pelo WhatsApp, eu sou ótima. Ela falou, fala pra ela que não é pra fazer carinho, é pra fazer fisioterapia. Assim. Porque a Simone tava indo assim, né? A Simone tava fazendo massagem só. Eu falei, não, eu quero ver o Júlio Não, militar cara. fazer. No seu caso, Não quero saber, não tem problema se doer, faça. Assim. cada físio é de um jeito, né? A Assim, gente tinha liberado que ele tava com o cotovelo Tinha que rígido. dobrar. Tinha que ganhar, porque a gente soltou, anestesiado dobrou, então na físio ele tinha que ganhar porque tem uma parte do alongamento, de músculo, tudo isso. Cicatrizar Mas naquela isso posição, é. ele fica curto. Porque Entendeu? cicatriza Então, de tava novo. trazendo alongamento. E doía, por quê? Mas Porque era você- curto. Caramba! Mas você, Eu quando lembro. começar, a sua fisioterapia É não diferente. é para ser uma fisioterapia Agressiva. com dor. É, porque a gente tá falando de tendão, tá falando de até osso, né? porque- De articulação. Ele costuma fazer já preventivamente nos pacientes, quando fazem lesão de manguito ou SLEP, a tenodese do bíceps. Que não acontece dele cair, como foi o seu caso, Aumenta o entendeu? comprimento Já do faz antes. Ele tinha um tipo slap. Senta aí, Ou que ele vai seja, explicar agora. Você assim. tinha ali um desgaste que era uma doença parecida com a doença do arremessador, que provavelmente é por causa de carga aqui nesta Da carga posição. militar. É que é o seguinte, né, doutor? Eu treino em alta performance desde 99. Não, desde 98. 96 entrei na academia, 2 anos ali batendo cabeça, porque não tinha conhecimento. 98 comecei a treinar forte mesmo, treinar como atleta. 98. E doutor, já treinei muito pesado. Muito. Achei engraçado, as pessoas, eu nem respondo. As pessoas vão na internet, doutor, e falaram que eu me lesionei porque eu treino leve. O tipo de estímulo. Isso Um monte de gente é uma das maiores bobagens que Deixa alguém aqui pode pra ter vocês. falado, foi isso daí. Ele Lesou porque treinou leve. Ele falou que ele falou que ele provava. Eu nem vi, tá? Porque eu nem conheço. Me mandaram um print. Um colega mandou um print. Falou que ele disse que eu me lesionei, que ele provava que a vida. Porque isso é um histórico de quem treina leve. Doutor, pois. Primeiro, eu queria que tecnicamente você explicasse: tem como uma pessoa romper a cabeça longa do bíceps porque treina leve? Não, isso não tem nenhum sentido. Isso é uma historinha da carochinha, é uma coisa que não faz sentido nenhum. O que acontece é que você tem os tendões, eles têm um desgaste natural. Você Treinando leve ou pesado, isso vai sim, acontecer. vai ter um Não, mas desgaste para o natural. cara que treina como eu treino, 98, 2008, 2018, Vai pra 25 anos agora. eu vou para 25 anos de treino pesado. Você tem que pensar que o ser humano, ele vivia na Idade Antiga e na Idade Média, né, na pré-história e tal, umas 30, 40 anos. Todo mundo vivia mais ou menos isso. Um ou outro que passava dessa idade, que era mais rico, que era o rei ou era alguma coisa, mas a maioria morria nessa idade. Então o ser humano, ele depois foi ganhando muita longevidade e vai desgastando com o tempo, independente. Então assim, hoje a gente tem uma longevidade, as pessoas estão vivendo 80, 90 anos, mas elas vão ter ruptura de tendão. Eu opero muita ruptura de tendão por desgaste. E esse desgaste pode vir um pouquinho antes,
no atleta, principalmente no atleta de alta performance, porque você faz uma força ali, você deixa o tendão às vezes um pouco mais rígido, dependendo do como você trabalha ele, principalmente os treinos mais antigos, e você vem de uma época onde as pessoas treinavam errado. Sim, Tá. com muita carga, doutor. Eu trabalho com muita carga. Esse negócio de que Carga sem técnica. colocou muita carga e teve lesão, é uma burrice. Não, você colocou, se você está usando menos carga e vai ter, e teve a lesão, não é porque você colocou menos carga, é porque o seu tendão estava desgastado. Isso então é uma bobagem. A outra coisa... Existe um treino para hipertrofiar tendão? Não, então aí que é o negócio. O tendão ele tem um componente elástico, o tendão e o músculo tem um componente elástico que ele vai perdendo com o tempo. Então a gente tem conversado, tenho conversado eu e o Paulo, ele até começou a fazer aquele treino para peitoral com no Smith, onde tem a parada aqui para poder não ter aquela hiperextensão e você voltar. E a gente tem conversado bastante sobre bíceps, de talvez não hiperestender, porque você mantém um pouquinho dessa elasticidade ali no finalzinho e você consegue manter carga e preservar mais. Mas assim, dizer que você teve uma lesão porque está treinando leve é uma coisa que não tem pé nem cabeça. É uma coisa de, assim, é uma ideia de jirico. Você, que é o seu caso, doutor, você tem mestrado, é professor, é palestrante nisso. Então quando você vê isso até te preocupa, né? Fala assim, meu Deus, quantas pessoas vão de repente não se aventurar e enfiar um monte de carga achando que está preservando as suas articulações e tendões, né? Não tem sentido. O meu doutorado foi em cicatrização de tendão. Doutorado? Meu doutorado foi em cicatrização de tendão. E o tendão, ele tem um processo de cicatrização, ele tem um tipo, ele tem a composição dele tem elastina, e a elastina com o tempo vai diminuindo também, ou seja, você perde essa propriedade elástica. Como a do colágeno. Sim, e talvez o nosso desafio agora é saber como preservar o tendão. Porque o desafio de ganhar massa muscular a gente já conseguiu vencer. Mas como preservar o tendão com esse ganho de massa muscular? A gente não sabe ainda com certeza. Talvez usar um pouco de ácido hialurônico para poder hidratar melhor ele. É uma opção, a gente não tem essa certeza. PRP é uma opção, talvez, que pode ser aí de futuro. Tem mais ainda aí que a gente pode pensar nisso? Alguma substância que a gente tome, talvez condroitina, peptídeo. Então a gente tem que entender como é que o tendão funciona, ou então trabalhar no tipo de treino, diminuindo esse final onde você perde a elasticidade total dele. O que eu falei do Quite. Os movimentos nunca são completos, sempre são parciais. Lá eles faziam Quanto isso. mais pesado, menor o comprimento do exercício. Para preservar tendão. Sim, porque aí você preserva, se você trabalha, você não precisa trabalhar, não, vou trabalhar só aqui, também não precisa roubar, né? Assim, Sim. mas trabalhou, deixou um pouquinho 70% aqui, do ângulo de articulação. você vem até aqui. Aqui é o seu tendão no máximo movimento. Aqui você preserva ele, você tem ainda vamos dizer, uma reserva ali De elasticidade. de elasticidade, que talvez segure melhor. Você vê que todo mundo que você lesou fazendo isso daqui Exatamente, é esticando tensão. totalmente. Não foi com Uzi carga. foi pegando a bicicleta aqui. Mesma O coisa. Sardinha foi pegando A TV desajeitou. TV aqui. Tudo igual. Então assim, Todos isso, são esse movimento. Eu tava falando isso pro Júlio. Júlio, perceba que todos os nossos amigos romperam igual. Eu, Buzi, Sardinha. Como? Fazendo apenas a extensão, sem carga. sim, carga. é o movimento do levantamento de terra. Exatamente, que rompe muito Sim. bíceps. É exatamente isso. Então se você pensar, é um movimento. Ou seja, um movimento de hiperextensão. Sim. Totalmente tendinho. Você não fica segurando com o músculo, é com tendão. O músculo já está no máxima extensão aqui. Aí você faz uma força, você não tem elasticidade ali final, possivelmente é uma das razões de ruptura. E onde ele vai romper? Onde ele é mais doente. O seu tendão já tinha uma alteração aqui em cima, você tinha uma lesãozinha labral crônica, que poderia nunca te dar um problema. Mas ele ficou na hiperextensão naquele momento. Se você tivesse um problema aqui embaixo, ele teria rompido e subido. Verdade. Me tira uma dúvida, doutor. É possível saber, por exemplo, como ele já tinha essa crônica no ombro esquerdo, ali no bíceps esquerdo, é possível saber se ele já tem esse problema no bíceps direito também? Sim, você consegue dar uma olhadinha na ressonância, mas o que eu posso te dizer, assim, vendo, eu peguei o seu tendão na mão.
O tendão ele tem uma elasticidade, ele é como se fosse uma borracha, né? Deu pra ver no vídeo ali, vocês apertando, tudo mexendo. Isso, e no finalzinho dele, onde ele rompeu, duro, uma pedra. Duro, ressecado. Como se fosse uma fibrose. Quem ficou muito duro assim também, teve o Morrai. Marcos. Sabe o Marcos Morrai? Sei, Do Strongman. Ele também, bem duro. Isso pode ter a ver com o quê? Com lesão de repetição. O seu, provavelmente, é um movimento de tentar fazer força aqui contra. Então, por exemplo, supino inclinado, vai botar a carga, tem que sempre ter alguém para dar uma ajudada, independente. A gente fala, a gente é forte, mas você faz isso daqui, você tensiona o bíceps em rotação, você está fazendo força aqui para ele, para segurar em rotação externa. Essa a gente chama de doença do arremessador, que é o freio, né? Então você tinha isso daí. Vou ter alguma vez mais isso na minha vida desse jeito? Não. Não, porque o bíceps foi retirado daqui, de onde ele sofre com a rotação. O bíceps sofre com a rotação. O seu eu tirei, o do Edu eu tirei ali dessa região, porque ele sofre. A gente vê que com o tempo é uma das coisas que dói nos meus pacientes quando vão ficando com idade. E aí foi colocado aqui embaixo, então você não tem mais esse problema. Por que a gente faz isso? Você tem que imaginar que os quadrúpedes, né, teoricamente, né, o pensamento de evolução, o bíceps saía direto aqui. Quando você foi ficando em pé, uma parte dele veio e continuou com esse movimento, e outra parte ficou lá dentro e faz isso daqui. Ele faz 90 graus como é que eu vou dizer, uma roldana de 90 graus dentro do ombro. E aí que ele fragiliza, ele fica meio preso. Então, isso foi solto em você e agora você vai ver, esse bíceps talvez fique mais forte do que o outro lado. Como botou ele dentro do osso, ele tem contato com a medula óssea. Então vai vir célula ali da melhor qualidade. Então esse bíceps tende a ficar melhor do que o outro lado. Que legal. Que legal, doutor. Ou seja, recuperação garantida. Garantida desde que faça... É que assim, a gente tem um processo. Cicatrização, ela tem fases. Você ainda está na fase inflamatória da cicatrização. Aí essa fase demora mais uma semana. Aí fica a gente tira que faz uma cicatriz, mas é uma cicatriz meio boba. Frágil, né? Frágil. Ela tem como é que eu vou dizer? A cola dela vai para todo lado. E essa cola para todo lado vai virando, que é o colágeno tipo 3, vai virando colágeno tipo 1, ficando paralela. Quando eu fiz isso da outra vez, eles sacanearam, né, no vídeo lá no... Ele sempre deu sacaneio. Mas ele fica paralelo e aí você consegue ter uma força maior desse tendão e dessa cicatriz e não sai. Hoje, a minha preocupação, os meus cuidados, está ligado dos pontos que eu recebi interno. Sim, exatamente. O ponto que você recebeu interno, ele é um fio chama MaxiBride 5, que ele aguenta praticamente uns 100 quilos. Então, teoricamente, tem que romper o seu tendão de novo num lugar onde ele não era doente para ele ter problema, ou quebrar seu osso lá atrás, ou quebrar um metal, né? Entendi. Caramba, então é muito difícil. A pecinha que você tem dentro de você é exatamente essa. Essa pecinha? A gente olha aqui, esse é um aplicador, e aqui na pontinha, ó, tem fio aqui, e aqui na pontinha, ó, tem o que a gente chama de um bottom, ou seja, você aplica ali, vai o ferrinho e segura no osso do outro lado, fica o fio saindo para cá e o ferrinho do outro lado. Porque o ferrinho tem o relevo. Ferrinho não, né? Isso aqui é de titânio e tal, não sei o que mais é. Com um anzolzinho. É como se fosse a maquininha do Batman, aquele que abre pra... Deixa eu ver se tem outra imagem aqui mais para cima que dá para entender isso. Esse aqui, ó, é um metalzinho com fio. Aqui dá para ver bem. Olha isso. É um metalzinho. E esse é o fio que foi costurado. Exato. Então Que assim, legal. você pega, quando eu passo, aqui eu passo o osso, eu faço um furo lá, passo isso aqui por dentro do furo, aí aquele aplicador ele faz assim, ele empurra esse negócio aqui. Quando eu puxo, ele fica pelo buraco, o fiozinho, e ele abre assim, fica ali, trava. Se fosse um guarda-chuvinha. Cara, e no vídeo dá pra ver ele costurando o tendão, viu? Aí, Foda ele dando... Não, é muito tato, né, que tem que ter, porque é um trabalho de artesão, brincado, né, cara. cara? Muito- E é muito pequeno. É. Doutor, aí então agora a preocupação é esses pontos que foram dados com essa cor, para ele estourar. Sim, na verdade, é muito difícil dele estourar, é ele cicatrizar da forma mais adequada possível. Ah, é mais preocupado em cicatrizar da forma correta. Sim. Então ele vai formar uma cicatriz nesse momento.
Assim, eu não tenho dúvida que vai formar uma cicatriz. Aí, não tenho dúvida que vai ficar bem, só que tem todo um processo que a gente tem que respeitar. Por isso que você volta, você tira agora, quando tem uma cicatriz mais mole, movimentando com pouca carga, que é o que a gente falou. Pegar isso, pegar uma caneta, tal, com esse lado, mas botar carga no outro. Você estimula de um lado para o outro, a gente não sabe como essa cicatrização, mas funciona. O Edu Correia que me mandou isso, quando ele estava recuperando. E esse lado, ele vai ganhando força onde a gente colocou ali. Aí até uma hora que essa força a gente vai aumentando gradativamente para voltar a ficar igual ao outro lado. Então é um processo. Como que se a gente vê aqui... Agora, por exemplo, todo o processo inflamatório, né? Tá, você nem tirou os pontos ainda. Quando tirar os pontos, você vai ver que aqui vai ficar vermelhinho. Eu vou tirar terça que vem, doutor? Terça que vem. Será que ele vai chorar para tirar os pontos? Acho que não, doutor. Acho que não, doutor. Não, o Júlio falou que vem. Júlio, você quer tirar os pontos? Mas Eu quando seguro você tira na os mão pontos, dele. não tem anestesia? Eu seguro na sua mão, Não tem, Renato. Fica anestesia, tranquilo. não tem, não. Olha, querendo mais Que anestesia. maldade, hein, Eu doutor? seguro na sua mão, cara. Ah, Eu seguro na sua mão. cara, eu tô rindo igual o cara daquele filme. Velho. É o alarme de carro, não, ele está rindo. Tá engraçado, né? É engraçado. É isso. Fechado. Obrigado, doutor. Bom, hein? Eu acho que assim, deu para esclarecer bastante coisa. E eu fiquei realmente preocupado, isso que você falou foi interessante, com esse pessoal falando essas coisas. E as Umas pessoas coisas querem que eu responda tudo. Eu falei assim, eu não vou responder. Sabe por quê? Porque eu, nos meus anos de atleta, eu já fiz de tudo. Eu já treinei pesado, eu já treinei leve, eu já treinei machucado. E é o seguinte, eu tenho 46 anos de idade, 25 anos de vida de atleta. Então, é o primeiro rompimento que eu tenho. Cara, estatisticamente falando, eu estava numa área de estatística muito grande para acontecer isso. Treinar pesado é coisa, Vim de uma basista. pós-competição muito severa, de bater peso, Sim. caramba 4. Basista tem só fibra branca. Então, assim, você tem uma fibra meio intermediária. A fibra é diferente para você ganhar massa. Né? E isso é o grande problema. Às vezes chega o fisiculturista numa academia, aí tem um basista lá e fala assim, olha só, tá só inchado, não é nada, ó, tenta fazer supino. E rompe. Porque não é o dia a dia dele fazer desse jeito. Porque são estímulos diferentes, são músculos diferentes. Então não dá para treinar igual treina um basista. Então isso daí de botar carga não é uma coisa adequada. Hoje eles estão tentando mesclar um pouco dessa técnica, né? Então incluíram muito do powerlifting dentro do bodybuilding, então chamando de power building, que é o desenvolvimento de força extrema dentro de atletas de fisiculturismo. Só que olha a chance que você corre a mais aí de trazer rompimento para uma atividade que é assim. Dá para ser feita? Dá, mas são alguns exemplares que é como Tom Platz, que nunca machucou nada, agacha até o chão. Mas ele é um, os outros todos que fizeram isso se machucaram. O Júlio está aqui a prova que ele foi lá para fora no Kuwait, onde o pessoal lá naquela região ali da Península Arábica está tendo super bons resultados ali na fisiculturismo, porque eles estão pensando fora da casinha. Então, pelo contrário, ele viu coisas ainda de menos movimento, porque mais controle, cargas acertadas. Será que isso não é o futuro? Será que isso não é o certo? Será que eles não miraram em alguma outra coisa e acertaram nesse problema da elasticidade que a gente está falando? Que talvez, você aqui tá duro demais nessa região onde rompeu, mas talvez se a dissipação elástica tivesse sido em algum outro ponto, ou seja, se tivesse uma reserva ali, talvez você não teria Eu lesado. sempre trabalhei com amplitude máxima. Sempre trabalhei com movimento de alta amplitude. Então sempre estendendo muito. Eu acho que assim, o estender muito você tem que manter, mas manter em alongamento, talvez. Isso é um pensamento, a gente não tem certeza disso. É uma ideia que a gente está desenvolvendo aí, porque ver lesão... Eu acho que o crescimento nosso vai fazer isso, a gente entender se isso no é certo. laboratório ainda isso. Não se tem ainda saída, essa que é a verdade. Já tem mais gente indo para a mesma direção, você viu, o pessoal no Kuwait. Então eu acho que a gente acende uma luz aí e fala assim, opa, será que esse não é um caminho para a gente entender melhor e seguir? Não sei. Vocês que são os grandes experts e que treinam isso daí, que provavelmente vão estar respondendo essas perguntas que a gente formula essas teorias. Né? Obrigado, doutor. Muito obrigado. E vamos lá. Semana que vem tem retorno então de novo? Terça-feira? Semana que vem tem, Júlio vai tirar seus pontos. Ah,
Deixa pra mim. Deixa pra mim. Ô, Renato, você já viu ele Deixa mexer pra com mim. ponta? Eu mexo, Ele cara. mexe bem, Eu né? era, fui auxiliar veterinário. Eu cansei de tirar ponto de cachorro. Pra mim, tirar o vira-lata total, você tá falando o quê? Vira-lata desse, eu não vou tirar os pontos? Mexeu muito no lixo já. Já mexeu no lixo. Mexeu muito no lixo. Agora tá falando que é cachorro de condomínio. agora. Mas isso daqui morou na rua há muito tempo. Morei viu? na rua, mas- Morou na rua há muito tempo. Mas aí eu aprendi coisa boa agora já. Esse Lulu da Pomerânia já foi um cachorro vira-lata. É isso? Já foi sim. Vamos, Michael, vamos.